eu gostaria que meus queridos já abrissem a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu ele, e disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos diante de Ti. A Tua palavra, Senhor, já foi lida, e nós pedimos, Pai, que nesta noite Tu fales, Senhor, ao nosso coração, que Tu ministre, Pai, sobre a nossa vida, Pai, que eu venha diminuir, Senhor, e que a Tua palavra cresça, de forma, Pai, grandiosa, Pai, que possa mudar as nossas vidas, Pai, porque sabemos que toda palavra que vem de Ti, Senhor, transforma, Pai, toda palavra, Pai, que vem de Ti, muda coração, muda o destino, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, na Tua presença, e pedimos, Pai, fala conosco. É o que nós pedimos, nós agradecemos. Amém, graças a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu dei o título, de uma nova oportunidade para frutificar. Esta parábola, Deus, Ele fala algo grandioso. Ele mostra aquilo que Ele vem buscar em nós. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, que 3 anos já consecutivos, o Senhor, Ele buscou frutos naquela figueira, porém, nada encontrou. Ou seja, Ele teve uma decepção, Ele teve uma frustração. Imagine que aquela figueira havia sido plantada num lugar de destaque, mas infelizmente nada se encontrou nela. Agora eu começo a entender qual seria a frustração daquele senhor, daquele homem que com tanto zelo plantou aquela figueira, com tanto zelo cuidou daquela figueira, com tanto zelo fez tudo o que era necessário para que ela produzisse bons frutos, mas infelizmente ele teve uma grande decepção. Ao momento que ele chega naquela figueira, ele não acha frutos. Esta parábola, meus queridos, o Senhor Jesus, Ele fala aos religiosos que estavam naquele momento, homens que se diziam cristãos, homens que se diziam servos de Deus, porém, eles não estavam dando os frutos necessários que eles precisariam dar para que eles pudessem fazer a diferença. E Jesus, Ele revela diretamente qual seria o destino se caso eles não viessem frutificar, ou seja, eles seriam arrancados da presença do Senhor. Agora eu imagino, meus queridos, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres de Deus que tiveram grandes oportunidades, talvez religiosos como aqueles homens daquela época, mas que não frutificaram e receberam uma palavra direta vinda do Senhor, palavra esta que dizia claramente que se não frutificasse, seria cortado, seria arrancado. E muitos, infelizmente, já tiveram ou passaram por essa situação, tiveram a oportunidade de frutificar,
tiveram a oportunidade de fazer a diferença, mas infelizmente não fizeram aquilo para o que foi chamado. Mas nesta noite, estamos num culto, meus queridos, de virada do ano. Quero, através dessa parábola, apresentar algumas lições para que a gente possa sair daqui estimulado, meus queridos. Não é uma palavra de exortação, mas é uma palavra para nos estimular. Se este ano nós não frutificamos, se hoje o Senhor viesse até nós e procurasse frutos em mim e em você e não achasse, para que a gente não viesse a se desesperar. Porque eu creio, meus queridos, que se nós estamos aqui nesta noite, nós estamos tendo uma oportunidade na presença do Senhor de poder frutificar, e que o ano de 2021 nós possamos fazer a diferença. Já falei, se este ano que já está se findando não fizermos aquilo que precisaríamos fazer, teremos a oportunidade do ano de 2021, que logo se inicia daqui a 1 hora, mais ou menos, nós vamos ter a oportunidade de fazer a diferença. E algumas lições, meus queridos, eu gostaria de tirar desta palavra. Lições estas que nós podemos colocar no decorrer da nossa vida. E como eu já falei, vai nos estimular e vai nos mostrar se de fato este ano nós fizemos a diferença, sabendo que nós poderíamos fazer, mas a verdade é que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração. E a pergunta que nós sempre devemos fazer a nós mesmos, este ano, o que fizemos na parte do Senhor, na presença do Senhor? O que fizemos para glorificar o nome do Senhor? Frutificamos? Ou simplesmente fomos árvores frondosas, cheios de folhas, árvores muito belas, porém sem frutos? É isso que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. E a primeira lição que nós vamos tirar aqui desta passagem: a frustração em Jesus, quando uma pessoa não frutifica. Versículos 6 e 7 diz assim: e dizia esta parábola, Jesus falando aos homens que ali estavam naquele momento. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Aqui já começa a frustração do dono daquela figueira. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Então daí ele diz: corta, porque ocupa ainda o lugar inutilmente, porque está ali ocupando um lugar que poderia ser feito outra coisa. Agora, eu imagino a frustração daquele homem, daquele senhor, a hora que ele chega naquela figueira, e aquela árvore não produziu nada. E não foi só naquele ano. Poderia ter passado por um mau momento aquela árvore. Poderia ter passado por uma seca, talvez. Poderia ter faltado nutrientes para aquela árvore naquele ano. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquele senhor, no 3º ano consecutivo, ele chega naquela planta e ele busca um fruto. E esse fruto não existia. Meu amado, o Senhor, Ele também se frustra com a gente, quando nós não estamos produzindo os frutos que Ele busca em mim e busca em você. Eu imagino a frustração daquele Senhor, e imagino também a frustração do nosso Deus, quando nós estamos aqui nesta terra, de forma inútil, não fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. E lembre-se, você não foi chamado, você não foi colocado aqui nesta terra para ser uma estrela. Você foi colocado aqui nesta terra para fazer a diferença, para ser porta-voz do Senhor, para ganhar almas para o reino do Senhor, para dar muitos frutos. E esses frutos, para que eles venham permanecer na presença do Senhor.
Aquela figueira, meus amados, ela estava numa posição estratégica, ou seja, ela estava muito bem colocada, ela estava no meio de uma vinha. Imagina que essa vinha era onde se plantava uvas, era um lugar muito bem cuidado, estava tudo propício para que aquela figueira desse muito fruto. Creio que a terra estava boa, o ambiente estava bom, creio que não havia ervas daninhas naquele lugar que viesse atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento e o frutificar daquela planta. Mas aquela planta não estava frutificando. Na verdade, ela estava numa posição de destaque. Imagina outras figueiras que estavam talvez num deserto, num lugar onde não tinha água suficiente, mas aquelas figueiras que estavam lá, em outros lugares, frutificavam, mas aquela não se achava fruto. Às vezes acontece com a gente, estamos numa posição muito boa, uma posição de destaque, num lugar bom, onde somos alimentados, recebemos uma palavra que vem do coração do Pai, mas não estamos dando fruto. Enquanto existem pessoas por aí, meus queridos, que não têm talvez todos os privilégios que nós temos, e esses estão dando muito fruto, estão fazendo a diferença, aonde muitas vezes não tem nada que viessem a dar aquela alegria, a dar aquele sustento para que eles produzissem. A pergunta que fica para nós: como estamos frutificando? Tudo está preparado, tudo está bom, tudo está pronto para que a gente faça a diferença. O Senhor, Ele está buscando frutos em nós, mas ano após ano, o dono, ele procurava frutos, cheio de expectativas. Agora imagine a frustração do dono da figueira. E ainda ele chama a atenção, meus queridos, da infrutilidade daquela planta e do modo como ela ocupava a terra inutilmente. Ele pergunta: olha, poxa, não está dando fruto nenhum. Ele chama aquele servo que estava ali cuidando daquela planta, cuidando daquelas plantações, do vinhadeiro também, e ele diz: olha, o que está acontecendo aqui com essa planta? Por que ela está aqui ainda, se ela não está frutificando? É inútil ela estar aqui, está ocupando espaço, um espaço que poderia ser ocupado por outras árvores, poderíamos plantar outras vinhas aqui, que viesse fazer a diferença. Era isso que estava no coração daquele senhor, uma grande frustração. E conosco, meus queridos, não é diferente. Jesus, ele procura em nós frutos e ele não acha, sendo que estes frutos, eles estão ligados aqui no nosso interior. E eu quero apresentar aqui ainda, meus queridos, 3 pontos que pode ser que esteja faltando em nossas vidas. Se você não está frutificando, se este ano que passou você não frutificou, pode ser que um desses 3 pontos aqui esteja faltando na tua vida. Pode ser que um desses 3 pontos que eu já vou mencionar aqui não tenha feito a diferença na sua vida. Mas lembre-se que o frutificar depende exclusivamente de você. O Senhor da vinha, o Senhor, o dono da figueira, Ele já deixou tudo preparado. O solo está pronto, está sendo bem regado, está sendo bem trabalhado. Então agora só depende de mim e depende de você. O primeiro ponto que eu queria aqui expor é o testemunho cristão. A nossa posição na sociedade, como somos vistos, quem somos. O testemunho, meus amados, é o que mais fala. Aonde quer que nós vamos, o testemunho muitas vezes fala mais do que a nossa palavra. Talvez eu fale aqui por 1 hora, 2 horas, 3 horas, talvez fale uma noite toda aqui, e você não saia daqui desse lugar tocado. Mas talvez o testemunho
que eu venha mostrar a você faça a diferença. E talvez é esse testemunho que está faltando na nossa vida. Como nós estamos nos comportando lá fora? As pessoas sabem que nós somos cristãos, que nós somos homens, mulheres de Deus. Estamos fazendo a diferença aonde quer que nós estamos indo? Ou simplesmente somos só mais um no meio da multidão? Hoje existem muitas pessoas se dizendo cristão. Existem muitas pessoas que dizem que são servos de Deus. Mas e o testemunho como fica? Eu gostaria de salientar aqui uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 14 a 16, que fala dos 7 filhos de Sevas. Eram homens, 7 homens, que eles estavam ali naquela região, e eles viram o apóstolo Paulo expulsando demônios. E eles ficaram assim, olhando e admirando, e eles queriam fazer da mesma forma. E eles foram também fazer aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Mas quando eles se deparam com aquela pessoa endemoniada, o demônio olha para aqueles 7 homens e diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas e vocês? Quem são? E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aqueles demônios foram para cima daqueles homens, eles apanharam e saíram correndo dali. A Bíblia salienta, eles saíram nus e feridos. Sabe por quê? Porque eles não eram conhecidos. Talvez eles eram conhecidos no meio da sociedade, mas diante de Deus e diante no mundo espiritual eles não eram conhecidos. Meus amados, nós precisamos ser conhecidos no meio dos homens, mas também nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. Quando os demônios ouvirem que ali está chegando um servo de Deus, eles precisam tremer, porque eles sabem que é Deus que está com aquele homem e está com aquela mulher. Foi diferente com aqueles homens. Aqueles 7 homens, eles talvez tinham um testemunho mais ou menos no meio do povo. Mas qual era o testemunho que eles tinham diante de Deus? O testemunho, meus amados, fala muito de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Lembre-se, Deus nos chamou para frutificar. E um dos pontos que se faz necessário em nossa vida para que a gente dê muito fruto é o nosso testemunho. Qual é o testemunho que você tem dado na sociedade? Este ano foi um ano difícil, não foi um ano fácil, foi um ano de muitas lutas, muitas provações. Todos nós que aqui estamos tivemos muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas diante de tudo isso, qual foi a nossa posição como homem, como mulher de Deus? Ficamos temerosos? Se apegamos no medo, o medo nos aprisionou? Ou nós tivemos confiança, mantivemos a nossa confiança no Senhor? Isso diz muito, meus amados, de como estamos na presença do Senhor. Se estamos com medo, estamos tremendo de muitas coisas que estão acontecendo, ou estamos lutando para vencer mais um dia, sabendo que Deus é quem guarda as nossas vidas. Deus guardou a sua vida, meu amado e minha amada. Você está aqui, não é porque você é bonitinho, porque você é um queridinho do Senhor, não. É porque Deus guardou a tua vida. Muitos infelizmente partiram. Muitos infelizmente saíram da presença do Senhor também. Mas Deus nos trouxe até aqui nesta noite. Deus está guardando aqueles que estão em casa, que também servem ao Senhor. Ou seja, se até aqui nós chegamos, é porque Deus tem nos guardado. Amém? Primeiro ponto, testemunho cristão. O segundo ponto, a nossa vida devocional saudável. Ou seja, a oração, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e a leitura da palavra. Meus amados,
a nossa vida devocional na presença do Senhor, ela tem que ser completa. Não adianta orar muito, não adianta simplesmente ter comunhão somente com os irmãos e esquecer que precisamos ter uma comunhão firme com Deus, aquele momento nosso com o Pai, aquele momento que a gente pode se derramar sem restrição, e também buscar na palavra do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O nosso devocional não pode faltar. Como é que nós vamos frutificar, meus queridos, se nós não estamos buscando nutrientes para nós? E esses nutrientes que vêm através da palavra, aquilo que nos dá sustento, aquilo que nos dá crescimento. Através da oração, nós temos acesso ao Pai. Através da comunhão com Deus, o Senhor fala ao nosso coração. Através da comunhão com os nossos irmãos, Deus ele vai operando sobre a nossa vida. Através da leitura da palavra, nós vamos cada vez mais nos capacitando diante do Senhor, e o Senhor ele vai operando. E desta forma, meus amados, nós vamos tendo todos os nutrientes necessários para que nós, como figueiras na presença do Senhor, possamos frutificar, que nós não venhamos a ficar somente nas folhas. Amém? E o terceiro ponto, amor à igreja. Quando eu falo aqui igreja, o primeiro ponto dentro deste contexto da igreja, eu estou falando pessoas. Igreja não é este templo, não é esta construção. Igreja são os nossos irmãos. Qual é o amor que nós temos tido, meus amados, pelos nossos irmãos? Quantos têm passado lutas? Quantos têm passado adversidades? Quantos têm passado momentos difíceis? E o que nós temos feito com isso? Simplesmente temos ouvido as histórias que têm acontecido, até muitas vezes nos comovemos com um irmão ou outro que está passando uma luta. Mas o que nós temos feito, de fato, para mudar a vida dos nossos irmãos? E aí eu não falo só aos nossos irmãos na fé, aquelas pessoas que fazem parte da nossa família. Nós temos acolhido, meus queridos, a nossa família, temos acolhido os nossos amigos, temos feito a diferença, meus amados, lá no nosso trabalho, na escola, que neste ano foi bem pouco, aonde nós temos ido, temos feito a diferença. Essas pessoas precisam de nós. O amor tem que emanar de dentro da gente, e não pensando em ganhar algo para nós, das pessoas, mas sim que nós possamos doar algo para elas. Uma palavra, um sentimento, uma ajuda talvez, algo que aquela pessoa precise da parte do Senhor. Qual a diferença que nós temos feito? Mas ainda nós podemos olhar o amor à igreja no templo também. Imagine que o Senhor, Ele tem levantado um templo, uma igreja, para que ali a gente estivesse, e aqui a gente está, com ar-condicionado, luzes, bancos, tudo para nos dar o maior conforto. E o que nós também temos feito por esta igreja, por este templo, para fazer a diferença? Meus amados, tudo isso faz parte do nosso frutificar. Nós precisamos ter esses 3 pontos em nossa vida: o nosso testemunho cristão, a nossa vida devocional saudável na presença do Senhor, e o nosso amor à igreja. Olhe para dentro de você, olhe para você. Está faltando algo desses 3 pontos? Se você este ano não frutificou, se você este ano não fez a diferença, faça uma análise no teu coração, meus queridos. Um não pode julgar o outro, mas você sabe como você está na presença do Senhor. Eu sei como eu estou. Você também sabe como você está. Está faltando algo para que você possa frutificar? Mas se você frutificou, meu amado e minha amada, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lembre-se, uma árvore ela pode dar bons frutos num ano,
mas no outro ano ela pode dar muito mais frutos. Se você frutificou este ano, lembre-se que no ano de 2021 você pode frutificar muito mais, frutos melhores, mais saudáveis ainda, na presença do Senhor. Você não está aqui simplesmente para ouvir uma mensagem, uma palavra. Você está aqui para aprender, meus queridos, e fazer a diferença. Aqui eu olho como uma escola. Nós ouvimos, absorvemos esta palavra, mas o momento de colocar em prática é ali fora. Ao momento que nós saímos daqui, ao momento que nós rompemos lá para fora, no 2021, que nós venhamos a estar capacitados, prontos a frutificar mais e mais na presença do Senhor. Certa vez, meus queridos, Jesus, ele ia para Jerusalém e ele se depara com uma figueira cheia de folhas. E ele procurava naquela figueira frutos deliciosos, porém nada encontrou. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, relata essa história. Imagina que Jesus, na sua caminhada, de longe, ele avista uma figueira. E aquela figueira era bonita, muitas folhas. E ele fica impressionado com aquela figueira. Mas ele chega até naquela figueira e ele não encontra nada. Nenhum fruto havia naquela figueira. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é que a figueira, antes da folha, vem o fruto. Primeiro, na figueira, aparecem os frutos. Depois, as folhas. Ou seja, no meio daquelas folhas, deveria ter frutos. Muitos frutos ali. Mas daí nós podemos perguntar, mas aquela passagem diz que não era época, era frutos temporões que Jesus estava buscando. Meus amados, quando há folhas, precisa ter frutos. Ou seja, havia só uma aparência naquela figueira. Jesus ficou decepcionado naquele momento e ele amaldiçoou aquela figueira. Ela secou na presença dos discípulos. Meus amados, Jesus está procurando em mim, está procurando em você frutos, e frutos deliciosos. É isso que ele está buscando em nós. Quantos frutos nós produzimos este ano? Lembre-se que talvez você possa olhar para mim, né? Uma figueira muito frondosa, cheia de folhas. Mas aqui no meio, será que tem frutos? Aí em você, uma figueira muito frondosa, né? Bonita, cheia, viçosa, mas tem frutos aí no meio? Jesus estava passeando naquele momento. Estava indo de uma cidade a outra levar a palavra, ministrando. Estava fazendo aquilo que o Pai havia enviado ele a fazer. E ele avista aquela figueira. Mas infelizmente nada havia naquela figueira. Meus queridos, o Senhor está procurando frutos em nossa vida. O segundo ponto, meus queridos, só que para fechar eu quero contar uma história de um jovem, né? Porque ter folhas pode até impressionar à distância, mas quando se chega perto, são os frutos que nos enchem os olhos. Eu quero contar aqui uma história de um testemunho de um jovem que eu ouvi num vídeo. Esse jovem contando o testemunho. Hoje ele deve ter aí aproximadamente 43 anos, a minha idade mais ou menos, é um jovem ainda também. Mas no momento que ele passou por essa situação, ele tinha 16 anos. E ele foi numa favela, junto com outros irmãos, fazer a obra de Deus. E lá eles ministraram, lá eles levaram a palavra do Senhor. E lá naquela favela ele fez muitos amigos, muitas pessoas conheceram ele, ele fez uma grande amizade com aquelas pessoas. Mas o que aconteceu? Ele voltou para casa, triste com a história de vida daquelas pessoas, o momento que aquelas pessoas estavam vivendo. Porém ele ficou feliz, porque muitos ali se entregaram ao Senhor. Ele tinha só 16 anos, mas
Ao momento que ele estava voltando para casa, ele viu um senhor que estava lá, naquela favela. E quando ele estava vindo, ele viu aquele senhor deitando lá no chão, puxando um jornal, se enrolando lá num papelão para se aquecer, para passar a noite. E diz ele que ele pensou, ele disse: meu Deus, eu estou indo agora para a minha casa, comer uma comida boa, gostosa, vou dormir numa cama quente, seca, e esse senhor vai ficar aqui. Um irmão, um amigo que eu conheci lá, e ele vai ficar aqui. E ele foi embora. Mas infelizmente, meus queridos, aquela favela pegou fogo. E ali aquelas pessoas ficaram totalmente desabrigadas. E ele de imediato, ele pensou: o que eu posso fazer? Imagina um jovem de 16 anos, já pensando o que ele poderia fazer pelas pessoas que já não tinham nada, mas agora também não tinha mais nem onde dormir, porque a sua casa pegou fogo. De imediato, ele ligou para o seu pastor, ligou para a sua igreja, e ali eles trouxeram vários daqueles que moravam naquela favela, ajeitaram dentro da igreja, e aquelas pessoas ficaram por meses dentro da igreja, sendo tratado, cuidado, até que tudo fosse reconstruído novamente. O que me chama a atenção, meus queridos, na vida deste jovem, era o amor que ele tinha pelas pessoas. Ali mostra claramente o que é frutificar na presença do Senhor. Isso me chamou a atenção. Um jovem de 16 anos, com tanta perspectiva do que é de fato o reino do Senhor. E muitas vezes nós nos deparamos com situações até menores, meus queridos, e não nos sensibilizamos, né? Olhamos às vezes uma pessoa passando uma luta, a gente até ora pela pessoa, até ajuda assim de alguma forma, mas aquilo ali não, muitas vezes não dói no nosso coração. Aquilo muitas vezes passa de batido. A gente até se sensibiliza no momento, né? Vê aquela situação triste. Mas é o momento que a gente chega em casa, a gente abre lá as nossas mídias sociais, começa a buscar as coisas ali, já muda o nosso pensamento para outras coisas, e ali se acabou. Meus amados, que o ano de 2021 nós possamos fazer a diferença, né? Que venhamos ser árvores cheias de folhas, folhas bonitas, mas que no meio desses galhos, dessas folhas, nós possamos estar recheados de frutos. É isso que o Senhor está buscando. Isso fez a diferença na vida deste jovem. Isso fez a diferença no decorrer, na trajetória. Hoje ele é um servo de Deus, tem um trabalho lindo na presença do Senhor, de trazer as pessoas novamente para a sociedade, pessoas que estão jogadas fora, pessoas que não têm mais serventia para a sociedade, mas para Deus essas pessoas têm muita serventia. São pessoas amadas, queridas pelo Senhor. Esse jovem fez a diferença. E o que nós temos feito na presença do Senhor? Mas ainda uma segunda lição, meus queridos, que eu quero tirar desta palavra. Ainda existem pessoas que intercedem pelos infrutíferos. O servo daquele senhor, ele teve amor pela figueira. Ele disse assim, deixa mais um ano. Em outras palavras, perdoa mais um ano. Ou seja, aquele servo se compadeceu da situação. Imagina que o senhor daquela figueira, ele viu aquela situação durante 3 anos. A figueira não produziu nada. E ele mandou cortar e jogar fora, porque já não produzia. Mas ali havia um homem intercessor. Ali havia um servo que queria fazer a diferença. Um servo que entrou no meio daquela história e queria mudar a história daquela figueira. Existem pessoas, meus amados, empenhadas na intercessão, e eu chamo essas pessoas de bons servos, homens grandes. Esses são os homens grandes. Quantas vezes nós, eu, você, nós estamos derrotados na nossa caminhada, e Deus levanta uma pessoa ao nosso lado,
um bom servo, uma pessoa que faça a diferença, uma pessoa que não simplesmente vai só olhar para a nossa situação. E quando eu falo aqui, meus queridos, interceder, intercessão, eu não falo só em oração, porque fica fácil eu orar na madrugada, fica fácil eu orar de manhã, à tarde, no horário que é conveniente. Orar é fácil, meus amados. O difícil, muitas vezes, é a gente se colocar na presença do Senhor. Esse bom servo, aqui ele fez a diferença. Ele intercedeu pelaquela figueira. Ele chegou e disse: opa, Senhor, não corta ela agora. Não, pode deixar. Eu vou cuidar dela. Eu vou fazer a diferença na vida dela. Isso, meus amados, me remete ao que Jesus fez por nós. Imagina que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele rogou o Pai, ele intercedeu com orações por mim e por você. Mas ele não ficou só na oração, ele foi para a ação. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Mesmo nós sendo pecadores, nós não merecíamos. Talvez aquela figueira ali, meus amados, ela não merecia uma nova chance. Ela não merecia a oportunidade para frutificar. Mas aquele servo intercedeu. Aquele servo fez a diferença. Jesus intercedeu por nós de fato. E ele fez a diferença em nossa vida. Ele se doou por mim, se doou por você. E o que nós temos feito, meus queridos, neste ano que passou? Talvez nos 2 anos últimos que passaram, só oramos por pessoas, ou também nos dedicamos a ela, com bens, com ajuda financeira, né? Talvez uma palavra, um abraço, um aperto daquela pessoa para que ela crescesse, uma palavra que viesse do coração do Pai. É isso que o Senhor busca em nós. A intercessão, meus queridos, ela não pode ficar simplesmente na oração. Como eu já disse, orar é fácil. Orar, eu escolho o horário, escolho o momento, a duração da minha intercessão. Mas o que de fato vai fazer a diferença é aquilo que nós vamos fazer após a nossa oração. Entenda que oração está ligado à ação. Não existe ação sem oração. Precisamos estar fazendo a diferença. E aquele servo, ele fez a diferença. Ele diz: ainda este ano, deixa mais este ano. Foi isso que ele falou. E aí eu faço uma ligação, meus queridos, desta palavra com ainda tem jeito. Ou seja, aquela árvore infrutífera, ainda ela tem jeito. Deus pode fazer a diferença numa árvore infrutífera. O servo poderia fazer aquilo que era necessário para que aquela árvore pudesse dar bons frutos. Meus amados, Deus, ele quer operar nas nossas vidas. Se este ano não frutificamos, Deus, ele quer fazer com que nós venhamos a frutificar no ano de 2021. Mas também, meus queridos, existem limites. Entenda bem. Ele disse assim: olha, deixa este ano. Eu entendo, meus queridos, que havia um prazo para que aquela árvore pudesse dar fruto. Ou seja, era mais uma oportunidade que Deus estava dando para aquela árvore. O servo, o Senhor daquela vinha, estava dando para aquela árvore. Talvez, meus queridos, este ano você não frutificou, eu não frutifiquei, mas ainda o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. E não deixe escapar, porque talvez seja a última oportunidade. Porque se nós não frutificarmos, meus queridos, Deus vai cortar. E ainda ele diz: corta. E diz: por que deixar uma árvore aí se ela está inútil? Se nós permanecemos inútil, meus queridos, não vamos ter uma nova oportunidade. Talvez seja a última. Deus ainda está guardando a nossa vida. Deus ainda está trabalhando em nossa vida. Deixar este ano representa o tratar de Deus
através do Espírito Santo, que começa aqui, meus queridos, lá no nosso interior, no nosso coração. Deus está trabalhando no teu coração. Deus trabalhou no meu coração. Meus amados que estão em casa também, Deus está trabalhando no seu coração. Simplesmente se coloque na presença do Senhor e deixa o Senhor operar. Grandes bênçãos o Senhor tem para o ano que logo se inicia. Amém? Ainda, o juízo de Deus, a terceira lição para que a gente possa finalizar. Ainda, o juízo de Deus sobre o infrutífero, ele não é incoerente com a misericórdia do Senhor. Talvez as pessoas possam pensar, poxa, mas que Senhor mais enérgico, pô, vai cortar a árvore só porque ela não frutificou? Talvez as pessoas podem pensar assim, pô, mas que Deus é esse, que vai cortar a pessoa só porque ela não está dando fruto? Meus amados, nós estamos aqui nesta terra, é para frutificar. O Senhor nos trouxe aqui a esta terra para fazer a diferença. Se você não está fazendo a diferença, é tempo de mudança. Lembre-se que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para este momento, não é uma palavra exortativa, é uma palavra de reflexão, meus amados. Se nós não estamos frutificando, se este ano não foi um ano de frutificar, se só foi folhas, mas o ano que se inicia, daqui a alguns minutos, vai ser um ano produtivo. Aqui Deus está te dando uma direção, meus queridos. É uma direção para que você frutifique, mas que dê muitos frutos, e que esses frutos permaneçam na presença do Senhor. É para isso que o Senhor, Ele tem nos chamado. Amém, meus amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, Jesus, Ele se frustra quando percebe pessoas infrutíferas. Ele é como o Senhor daquela parábola, que ano após ano tem no coração uma expectativa que iria achar frutos, mas infelizmente ele se decepciona com a produção. Chega até lá, não tem nenhum fruto, não tem testemunho. Olhando para as nossas vidas, o nosso testemunho não está de acordo. Muitas vezes a nossa devoção na presença do Senhor está muito fraca, e o amor nosso pelos nossos irmãos, pela igreja, está muito longe muitas vezes. Mas, meus queridos, graças a Deus que ainda existem intercessores. Tem pessoas orando por vocês, tem pessoas orando por mim. Nós estamos orando por vocês, e creio que vocês também estão orando por mim. E desta forma, o Senhor vai dizendo assim: olha, deixa mais um ano ainda, que este ano ele não frutificou, mas no próximo ano muito fruto vai sair deste homem e desta mulher. Meus queridos, que nós possamos romper o ano de 2021 com o nosso coração encharcado do desejo. Isso tem que vir daqui de dentro, o desejo de poder produzir mais frutos na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você se comportou este ano. E também, meus amados, nos anos passados, eu não sei como foi o teu frutificar. Talvez você já frutificou muito, mas no momento você não está frutificando. Lembre-se que Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está transformando vidas nesta noite. Você que aqui está, Deus está operando no teu coração. E você que está em casa não é diferente. O Senhor também está trabalhando. Seja uma figueira que produz muitos frutos, para que o nome do Senhor, Ele venha a ser glorificado. Deus está trabalhando na tua vida, meu amado e minha amada. E levante agora um momento de oração na presença do Senhor. Se coloque na posição certa. Lembre-se que você está num lugar
privilegiado. Você está na casa do Pai, na presença do Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Agradecemos, Pai, por este momento. E sabemos, Pai, que Tu tens manifestado da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção sobre nós, Pai. E a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, foi falada. E creio, Deus, que se até aqui, Pai, nós ainda não frutificamos, Pai, eu sei que uma nova oportunidade se faz presente, Senhor. E no ano de 2021, Pai, tenho certeza e convicção que muitos frutos nós daremos na Tua presença, Pai. E o Teu nome, aleluia, vai ser glorificado, Pai, por estes frutos, Pai. Por isso, Pai, abençoa os Teus filhos, Pai, e enche eles com a Tua presença, Senhor. Meu Deus, que não saiam daqui, ó Deus, sem estar conscientes de que, de fato, Senhor, precisa haver mudanças. E que esta árvore, Senhor, que até então estava simplesmente com folhas, vai começar a surgir frutos, Pai. E frutos esses que permaneçam, Pai, na Tua presença. E o Teu nome, Senhor, vai ser glorificado, aleluia. Por isso, Pai, eu apresento eles diante de Ti, Senhor. Me coloco diante de Ti, Senhor. Abençoa-nos, Pai. E enche-nos, Pai, com a Tua palavra. É o que nós pedimos, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, meus queridos, e glorifique o nome do Senhor. Amém.